Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E agora, inaugurando aqui um novo momento durante esse mês de abril, que é o mês do aniversário de Fortaleza, 300 anos da nossa capital, e a gente vai fazer uma série de podcasts com os colegas, amigos, professores de História, de Geografia do Farias Brito, para poder entender como é que aquele lugarejozinho, né, a partir dos fortes, que nós vamos já conversar, e depois virou uma vila, né, em 1726, que é a data que nós estamos comemorando. 13 de abril de 1726, quando a monarquia portuguesa resolveu criar oficialmente, né, a Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 300 anos dessa data. Mas aconteceu algumas coisas antes que a gente vai conversar. Como é que é esse local que aparentemente não tinha futuro, sem perspectiva econômica, hoje é o quarto município mais populoso do Brasil, né? É o maior PIB, a maior economia do Nordeste, apesar das desigualdades. É a quarta capital, dentre as 27, de maior quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, é a 10ª pior dentre as 27 capitais em termos de concentração de renda, né? Chamado índice de Gini, né? Apesar de ser uma cidade que tem o maior PIB do Nordeste, se você for considerar o PIB per capita, quer dizer, a renda por pessoa, nós vamos ter aí a 7ª pior, não é, do Brasil, dentre as 27, desculpe, a 19ª pior, não é, do Brasil, dentre as capitais. Então, é uma cidade rica, mas desigual, com muita pobreza, né, com muita concentração de renda. Então, nós convidamos aqui o professor Bernardo, que tem participado de vários podcasts, ajudado aqui a entender a história da humanidade, do Brasil e agora de Fortaleza nesse podcast. Bernardo, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Vamos lembrar aqui que em 1534, né, foram criadas aí as 14 capitanias hereditárias pela monarquia portuguesa. E a primeira revelação que a gente tem que colocar aqui é que a capitania do Ceará aparentemente não tinha futuro, né? Então eu queria que a gente falasse um pouco disso. Como é que foi esse começo aí do Ceará? Por que não tinha futuro? Já Pernambuco, Bahia, São Vicente eram capitanias que estavam lá prosperando, mas aqui sequer o donatário veio realmente tomar de conta dessas terras. Por que tudo isso? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vai tentar ser sucinto aqui, mas eu destacaria 3 razões principais, né? Vou plagiar aqui o grande professor Luiz Felipe Alencastro, que ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz: a gente não pode contar a história do Brasil sem a África, mas eu posso contar a história da África sem o Brasil. Durante muito tempo, a nossa historiografia pensou esse Brasil deslocado. A gente era uma espécie de continuidade de Portugal. Por que eu estou dizendo isso? Porque entender o início desse processo de colonização, a gente tem que pensar um pouquinho como é que já era essa colonização portuguesa na África. Aí aqui cabe um detalhe a quem está nos assistindo, né? Se os portugueses chegam aqui em 1500, 85 anos antes, desde a conquista de Ceuta, esse chamado périplo africano, né, ou seja, os portugueses vão iniciar esse processo que a gente chama de grandes navegações, conquistando, ocupando e depois colonizando alguns territórios africanos, como, por exemplo, Cabo Verde. Então, por que eu estou destacando isso? Porque a experiência que os portugueses vão trazer aqui para cá, com algumas adaptações, elas não foram assim novas. Muita coisa já era empregado lá. Perfeito. Então, divisão de território, o próprio ciclo de tráfico negreiro já estava se tornando consistente, a ideia de um engenho, aí, obviamente, que eu não sou especialista em geografia, né? Mas ali o norte da África com o Nordeste você tem mais ou menos a mesma dimensão, então o clima é semelhante, a questão de algumas terras é semelhante, ou seja, a experiência colonial portuguesa já estava consolidada nesse lugar. Perfeito. E, obviamente, quando europeus chegam aqui, a principal razão, né, a principal busca é por matérias-primas que tivessem valor, o açúcar vai ter valor, o pau-brasil vai ter valor, mas, sobretudo, metais preciosos.
Só que os portugueses não encontram em nenhum território nosso. E aí o pessoal que for um pouquinho mais velho, de repente lembrar lá as aulas do ensino médio, a primeira característica colonial nossa é uma característica de ocupação do litoral. Sim. Então, essa ideia de chegar ao interior vai demorar um pouquinho mais. Aí você Perfeito. diz assim, bom, mas o Ceará tem litoral, Fortaleza está no litoral, então fomos prioridade. Não, devido exatamente a questões geográficas, né? A questão de navegação, não era tão fácil navegar na nossa costa. A questão da resistência indígena foi muito grande. Então, o foco colonial acabou sendo em outros territórios. No Nordeste, acho que lembrar aqui para o nosso espectador, né, principalmente Pernambuco e Salvador, e um pouquinho mais para baixo ali no Sudeste, né, São Vicente, que deu origem a São Paulo. Perfeito. Só que os espanhóis, do outro lado, já tinham descoberto, né, metais preciosos, especialmente o ouro e a prata ali na região dos Andes. Então, foi um processo colonial muito diferente, que não é nosso tema aqui, mas lá em 1580 e 1640 houve, por um problema de herança do trono, literalmente uma junção geográfica e política entre Portugal e Espanha, o que favoreceu o processo de interiorização, e isso vai ter relação com esse processo de ocupação do Ceará. O fato é que o nosso território não foi próspero. Perfeito. E aí, tanto que a gente primeiro vai ficar ligado ao Maranhão e depois Pernambuco, o que já mostra, de antemão, o quão pouco importante nós fomos. Exatamente. Eu quero, antes de entrar na questão dos fortes, né, que é uma polêmica interessante, eu quero aqui lembrar uma curiosidade, né, Bernardo? É que, oficialmente, nas escolas, no ensino oficial de história, se ensina muito que o Brasil teria sido descoberto, entre aspas, né, ou ocupado pelos portugueses, a partir de Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, ali em Porto Seguro, do sul da Bahia. Não é? Só que tem um detalhe, né? Estudos posteriores, e isso hoje já tem comprovação, que, na verdade, quem passou primeiro por esse litoral foi Vicente Pinzon, em janeiro de 1500, inclusive aqui no Mucuripe, né? Nós temos naquela ponta do Mucuripe, onde nós temos ali o porto do Mucuripe, Vicente Pinzon, hoje já há provas que teria passado por aqui. Então, o primeiro português, né, a chegar ao nosso litoral, às nossas praias, foi Vicente Pinzon, aqui em Fortaleza, e não Pedro Álvares Cabral, que foi apenas praticamente 4 meses depois, em Porto Seguro, na Bahia. Né? Por isso que nós temos o bairro Vicente Pinzon. Né? Por isso que nós temos assim isso importante na nossa história. Mas, Bernardo, eu quero entrar aqui numa polêmica que aconteceu aí nos anos 60 do século passado, né, do século 20. E essa polêmica ela já vem há algum tempo, mesmo nos anos 30, anos 40, já havia divergência sobre isso. Que é essa questão dos fortes. Né? Nós estamos comemorando 300 anos que a monarquia portuguesa criou a vila. De uma vila que teria ali, não é, se firmado, crescido em torno do forte Schönenburg, que virou o Forte Nossa Senhora de Assunção, e que hoje está ali na 10ª Região Militar, ali vizinho ao Passeio Público. Né? Mas, na verdade, os primeiros fortes não foram esses. Eu queria que você pudesse colocar como é que foi essa ocupação. Você falou que a ocupação foi primeiro no litoral. Como é que foi essa ocupação do litoral cearense? Já aí, no início do século XVII, portanto, praticamente 70 anos depois da criação das capitanias hereditárias. Perfeito. Destacar em cima da sua fala, né, que a historiografia dita tradicional, durante muito tempo, essa historiografia vai se forjar aqui no Brasil no século XIX, né, na época do Império, e ela vai, digamos assim, ir até mais ou menos essa data que você colocou, 1940, 50, 60, quando a nossa historiografia vai passando por algumas inovações e renovações. Perfeito. Essa historiografia ela é muito voltada para o que a gente chamava de documento oficial e, sobretudo, documento escrito. Certo. Ela levava em consideração bem pouco outras questões. Questão da memória, uma história que a gente diria, uma história de baixo para cima. Tá. Então, essa disputa, ela é, sobretudo, uma disputa de memória. Né? A gente vai ter a oportunidade de conversar que quando Fortaleza, de fato, se torna a cidade mais importante do Ceará, a parte mais importante de Fortaleza é o centro. Sim. Então, consagrar essa memória de que Fortaleza nasceu no centro tem uma importância narrativa, sim, digamos assim, muito grande. Então, por isso esse debate, né? Nascemos no centro, nascemos na Barra do Ceará. O fato, e aí fato, assim, só
também contextualizando para os colegas que estão nos assistindo. Quando a gente fala de fato histórico, não significa dizer que ele não possa ser refletido, né? Sim. O fato, quando eu trabalho com uma data, ela é objetiva, mas a maneira como a gente encara isso tem um certo grau de subjetividade. Fato é que esse início vai ser o início dos anos 1600. Mais uma vez, a gente tem que fazer uma contextualização, né? O Brasil, quando a gente fala Brasil colonial, é uma força de expressão. Não existe o Brasil, existe a América Portuguesa. Né? Você deve dizer assim, quem nasceu no Brasil é brasileiro. Isso vai ser muito tempo depois. Né? A própria palavra brasileiro tem muito mais a ver com a profissão, aqueles que estavam envolvidos com o comércio de pau-brasil. Por que eu digo isso? Porque no início dos anos 1600, esse Brasil que está se formando como América Portuguesa, ele tem um território muito menor do que o nosso território atual, devido a um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que divide essas terras entre Portugal e Espanha. Nós já citamos aqui que a Espanha já descobriu o ouro, já descobriu a prata, então o processo de integração territorial é muito mais efetivo que nosso, até a questão do controle dessas riquezas, né? Havia muito contrabando. Quando a gente vem para o lado de cá, sobretudo dois países, França e a Holanda, que vai fazer guerra de independência com a Espanha, não vão aceitar, obviamente, esses tratados. E a Holanda ainda tem um processo diferente, porque é capital holandês, em grande medida, que financia o nosso processo, por exemplo, de construção de engenhos. Justamente no início dos anos 1600, essa guerra de separação entre Holanda e Portugal. E Portugal, nós falamos, estava literalmente junto com a Espanha devido à União Ibérica. Resultado de tudo isso, é como se os holandeses dissessem, olha, a gente quer o nosso investimento de volta. Perfeito. Só que agora o Brasil está junto, Portugal está juntamente à Espanha, então o Brasil oficialmente pertence à Espanha. Sim. O que significa que é um processo de invasão. Perfeito. A França, porque não aceita, então a França vai invadir a região ali do Sudeste, sobretudo o Rio de Janeiro, vai chegar aqui no Nordeste, sobretudo no Maranhão, e a Holanda também, né? Sobretudo a Bahia, depois Pernambuco, e de Pernambuco eles vão criando expedições que vão chegar, inclusive, até o Piauí e Maranhão também. Então, o fruto do processo de ocupação, de fato, é resultado de tudo isso. Quer dizer, os portugueses sabem que aqui o nosso território não é próspero do ponto de vista econômico, mas precisam ocupar exatamente para não perder. Uma questão de segurança. Uma questão de segurança. Disputa de ocupação. Portugal ou permite a França, permite a Holanda, né? E os nossos fortes são resultados disso. Porque o primeiro forte é justamente uma criação portuguesa. Isso. E o segundo forte, que acaba ficando mais famoso, né, que é eu não sei pronunciar, pessoal, desculpa, Schonenbock, eu já escutei algumas pronúncias diferentes, que é esse justamente que vai dar origem à 10ª região militar, próximo ali ao rio Pajeú. Então vamos lá, Bernardo. O Pero Coelho, né, foi o primeiro que veio ali 1603, 1604. Ele vai combater lá os franceses do Maranhão, né? Também tinha essa preocupação com os holandeses, já estavam de olho e tal. Bom, 1603, 1604 ele cria o Fortim de Santiago. Por isso que tem o Morro de Santiago lá na Barra do Ceará, não é isso? Aí vem 1611, não é? Vem Martim Soares Moreno, que já tinha vindo com Pero Coelho, ainda garoto, muito jovem, e que liderou essa expedição também ali para a Barra do Ceará. E no mesmo lugar do Forte Santiago, ele vai ali construir uma paliçada, era um fortinho, uma coisa muito pequena, que é o de São Sebastião. Portanto, chega 1611, 1612 ali, ele constrói ou reconstrói esse forte. Então, vamos lá. Se a gente considerar a idade de Fortaleza a partir de 1604, né, Fortaleza teria 422 anos. Né? Então, essa é a primeira alternativa. Bom, ali, esse forte ele acabou praticamente destruído, porque quando os holandeses ocuparam Pernambuco, ali a partir de 1630, né? Vamos ficar até 1654, eles vêm também e ocupam aquele forte, São Sebastião, 1637, tomam dos portugueses. Aí eles entram em muito conflito com os indígenas e tal. Em 1644, os indígenas expulsam ele de lá, matam vários e tal. Então, aquele forte praticamente deixa de existir. É quando os holandeses, né, resolvem criar um outro forte, que é o Forte Schonenburg, que em 1649, não é, e que 5 anos depois, quando são expulsos aqui do Nordeste,
né, os portugueses tomam de conta desse forte, aí vai virar o forte de Nossa Senhora de Assunção. Então vamos lá. Se essa tese, se a partir daí a gente constar que Fortaleza começa a existir a partir daí, Fortaleza teria 377 anos e não 300 anos, né? Então, assim, como é que você... houve um grande debate nos anos 50, anos 60, porque alguns católicos fervorosos, rebatendo a presença dos calvinistas, dos protestantes holandeses. Não, Fortaleza foi criada por Martim Soares Moreno, por Pero Coelho, pelos portugueses e não pelos holandeses. Então, Fortaleza nasce ali, naqueles fortes. E não a visão, digamos, hoje majoritária, né, da maioria dos historiadores, é que a partir do forte de Nossa Senhora de Assunção, antigo Schöneburg, é que realmente começa a criar o vilarejo. O que é que tu pensa disso? Porque vamos lembrar que a Barra do Ceará, lá do Forte São Tiago, do Morro São Tiago, até o Forte de Nossa Senhora de Assunção, onde está a 10ª Região Militar, são 9 quilômetros. Era muito distante, não havia carro, nem a motocicleta. Se fazia isso a pé ou de animal. Então, Fortaleza nasce lá ou nasce aqui, em torno do Forte Nossa Senhora de Assunção? A minha resposta, sendo bem direta, assim, a partir de Assunção, mas aí nada tem a ver com a questão religiosa, por exemplo. É pensar mesmo, aí a gente vai socorrer da geografia, o que seria a definição de uma cidade, né? E quando a gente olha para trás, obviamente a gente sabe o que aconteceu depois, né? Mas a gente sabe que nós, historiadores, temos que tomar cuidado com um grande pecado, que é o anacronismo. Sim. Saber o que aconteceu depois não pode conduzir a nossa narrativa. O que é que significa? Cidade, ela, no mínimo, ela precisa ter um fluxo de pessoas, um fluxo comercial e um mínimo de organização administrativa. Perfeito. Nesse primeiro momento, a gente não encontra isso. Perfeito. A gente sabe que aquele fato acaba se conectando com a cidade que vai surgir depois. Perfeito. Mas, repito, na minha visão, isso seria anacronismo. Então, a partir do momento em que a gente tem uma ocupação efetiva, que a gente vai, de fato, conseguir um desenvolvimento minimamente organizado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista político, acho que a gente pode, a partir, sim, daí pensar a questão da cidade. E como a gente vai ver, né? Uma cidade que teve pouquíssima importância nessas 3 dimensões. Era uma vila no sentido de ser muito pequena, uma administração ainda extremamente principiante e, do ponto de vista econômico, sequer poderiam ser comparados com outros núcleos que já estavam... Salvador, com Olinda, com São Vicente. Eu diria que até dentro aqui do Ceará mesmo. Perfeito. Né? Perfeito. Não é nem que a gente não tivesse uma relevância no Nordeste, é aqui mesmo. Assim. Fortaleza não podia ser comparado a Aracati, não podia ser comparado a Camusim e outros núcleos urbanos. Então, assim... Nesse sentido, eu tendo a ficar com a segunda possibilidade. Muito bem, Bernardo. Então, você colocou no início algo muito importante. Os espanhóis encontraram ouro e prata no México, no Peru, na Bolívia, né? E a principal busca daqueles colonizadores era ouro e prata. Né? Ok, não tem ouro e prata, então vamos ver. Atividade agrícola. Estavam lá na África, em Cabo Verde, nos Açores, eles estavam explorando a cana-de-açúcar, viram que aqui havia um bom solo, sobretudo ali em Pernambuco, Bahia, o solo massapê, não é isso? E aí eles vão explorar aí a plantação de cana-de-açúcar e aqueles engenhos financiados pelos holandeses, porque o açúcar mesmo era produzido lá na Holanda, né? O açúcar refinado. Aqui se fazia o melaço, esse melaço ia para lá e eles refinavam e valia muito dinheiro aquele açúcar que era vendido para os países europeus. Muito bem. Então, nós não tínhamos cana-de-açúcar aqui no Ceará porque o solo não era bom, seca. Bom, então não tinha uma agricultura de peso. Aí nós partimos para a pecuária. Né? Então, o povoamento do Ceará começa com a pecuária, porque esse gado e esses cavalos e esses animais eram vendidos para as vilas e para as cidades ali da zona da Mata Nordestina, onde estava a economia pujante da cana-de-açúcar. Muito bem. Então, situação paupérrima. E aí começa o debate sobre uma vila no Ceará. Lembrando que o nome Ceará vem do rio Ceará, né? Que é o Canto da Arara, enfim, tem várias opções aí para o nome, mas assim, era o rio Ceará deu nome à capitania, né? Capitania do Ceará. Ceará com S, no caso. Com S, né? S-I, né? Ceará, né? Pois bem, Bernardo, então vamos lá. Aí começa uma reivindicação dos que viviam aqui, muito pouca gente no litoral, para ter uma vila, né? Porque em Portugal tinha vila e cidade,
né? Era mais uma questão de importância política e de tamanho, mas tinha quase o mesmo peso. Vila-cidade, de uma Câmara Municipal, que é quem fazia a gestão e a legislação, enfim. Nesses vereadores, um era o ouvidor, dois que eram os juízes, né? Então, a Câmara que tomava de conta do poder. Muito bem, então precisava-se de uma Câmara. E aí começa o debate, né? 1699, o governo português, a monarquia, resolve criar uma vila na capitania do Ceará, né? Não em Fortaleza, mas no Ceará. Aí começa o debate, onde vai ser a vila? Primeiro eles colocam o Pelourinho, que era o símbolo, né? Ali no Iguape, depois vem para cá, em torno do Forte, né? Aqui está a 10ª região. Aí o pessoal da Barra do Ceará reivindica para lá, vai para lá, depois volta para cá e acaba em Aquiraz. Por isso que a primeira vila do Ceará foi a Vila do Aquiraz, não é? De São José do Ribamar, em 1713. Tá? Até as pessoas dizem, bom, então foi a primeira capital do Ceará? Não, porque nessa época, em 1713, aquilo que a gente chama hoje de Ceará era a capitania de Pernambuco. 1656 até 1799, nós pertencemos a Pernambuco, como tínhamos pertencido ao Maranhão e Grão-Pará, como você colocou muito bem. Muito bem. Então, somente 13 anos depois é que vai se criar a Vila de Fortaleza de Nossa Senhora São. Foi a segunda vila da capitania do Ceará. Mesmo assim, eu queria compreender com você por que essa vila, que era inexpressiva, porque a nossa economia era pecuária, era no interior. Aí já estava no Vale do Jaguaribe, lá no Acaraú, né, em torno desses rios, né, que foram se criando as fazendas de gado para vender esse gado lá para a zona da mata. E como é que Fortaleza acaba se tornando, não é, futuramente, quando a capitania do Ceará volta a existir, quando se liberta de Pernambuco, em 1799, não era o lugar mais importante. Tinha vilas maiores, né? E essa vila vai se tornar, digamos assim, a capital da província da capitania do Ceará. Por que, se economicamente não era tão importante? Mas aí duas razões, né? E só mais uma vez trazendo um outro detalhe para ampliar o contexto. Nesse momento que a gente está trabalhando, né, na virada dos anos 1700, a gente já passou por um processo terrível que foi conhecido como Guerra contra os Bárbaros. Entenda-se bárbaros, os indígenas. Então, assim, as ocupações do interior, não só aqui no Ceará, mas no Nordeste como um todo, elas realmente estão, digamos assim, bastante desenvolvidas. Ou seja, essa ocupação ela começa a se tornar de maneira mais efetiva, né? Aquele Tratado de Tordesilhas já perdeu completamente o sentido. Sim. Então, basicamente, isso vai sendo ampliado e entendido como território português, inclusive vai ser consagrado do ponto de vista jurídico, um pouquinho depois, 1750, como Tratado de Madrid. Aí o Brasil começa a tomar a forma que a gente conhece. Né? Exatamente porque, como os espanhóis estavam ganhando muito dinheiro com os metais preciosos, pouco investiram no lado de lá, ou seja, eles entraram no interior do lado de lá, que seria o lado pacífico, seria entrar via Amazônia. Aí a própria geografia já seria um bloqueio. Bernardo, me permita que isso foi uma coisa muito importante. 1750, há um acordo entre Portugal e Espanha, e nesse acordo de Madrid, Tratado de Madrid, é que o nosso território, quase todo, que é hoje, passa a ser de Portugal. Porque até então era mais ou menos um terço ou um quarto do território era que era de Portugal. O resto era da Espanha. Só que a Espanha estava nem aí para esse território, porque não tinha riquezas a serem exploradas. E a geografia é bem complicada. Se você entrar pelo outro lado é mais complicado. Bom, o que isso tem a ver com o Ceará? Porque, como você comentou, então as fazendas de gado no Nordeste, ou no nosso interior, elas já são mais efetivas. Aí a primeira razão. Você tem uma espécie de linha, né, que seria ali da nossa região central em direção à Fortaleza, que acaba colocando Fortaleza numa situação geográfica mais privilegiada. O surgimento dos primeiros espaços que a gente poderia chamar de porto para levar esse gado para outro lugar. Apesar de, nesse exato momento, Aquiraz ainda ser mais rico. Se a gente pegasse Aquiraz, se a gente fosse fazer um cálculo de PIB, né, que não existia à época, o PIB de Aquiraz seria maior. E a igreja também teve uma importância grande. Tá? A igreja vai ser, digamos assim, a principal instituição que vai levar também essa ocupação através das suas missões e aldeamentos para o nosso interior. Por exemplo, eles vão chegar na fronteira ali do Ceará com o Piauí, região ali da Serra de Ibiapaba e tal, e
no restante do Brasil, eles serão responsáveis pelo bastante interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, só para o nosso espectador ter dimensão dessa importância. Então, a igreja também pressiona para que Fortaleza se torne, se ainda não é a mais rica, não é a mais importante, mas se torne esse centro administrativo. E, obviamente, há uma disputa de elite, né, dos dois lugares, uma pequena elite de Aquiraz, uma pequena elite de Fortaleza, e aí Fortaleza vai se consagrar realmente como nosso centro administrativo. E deixa eu te colocar aqui, para a gente concluir assim, essa primeira parte dos 300 anos de Fortaleza, chegando aí ao século XIX. Vamos lá. A capitania do Ceará se torna independente em 1799, por isso que o dia 17 de janeiro é considerado o dia do Ceará, porque é o dia que o Ceará se torna independente de Pernambuco, 17 de janeiro de 1799. E aí o governo português confirma Fortaleza, sem ser a vila mais importante. Icó era mais importante, quer dizer, Icó foi criada ali em 1736, ali estavam as fazendas de gado, ali no Rio Jaguaribe. Aracati vai crescer muito por causa do porto, né, exportando ali para Pernambuco, para outros estados, né, e até mesmo começa a ter uma exportação para outros países em seguida. E ali, nesses portos, nessas cidades portuárias, nós vamos ter a venda do charque, da carne seca, né? E aí Aracati vai se tornar a vila, em 1748, quando ela se forma como vila, mais importante, mais rica do que Fortaleza e do que Aquiraz. É por isso que muita gente pensa que Aracati foi capital do Ceará. Nunca foi. Nunca foi, né? Isso. Fortaleza era mais pobre, né? Fortaleza tinha menos gente, Aracati mais rica, com mais gente, mas nunca conseguiu se tornar. Aí o Brasil se torna independente. 1822. E aqui só uma pequena curiosidade, né? Mais uma vez a geografia nos ajudando. A BR-116, passando ali pelo Vale do Jaguaribe, nada mais é do que uma espécie de adaptação da Estrada do Gado. Exatamente. Era uma estrada de terra, obviamente, que ele ia ligar depois exatamente até o centro de Fortaleza, que não por razão qualquer vai se tornar a parte mais rica e mais importante de tudo. Então, assim, o que a BR-116, pegando aqui a Guanambi, de certa maneira era essa estrada que ligou, primeiro do ponto de vista econômico e depois até a questão das migrações do sertanejo chegando aqui em Fortaleza. Aí, obviamente, Fortaleza também vai crescendo, e aí sim, ali no final do século XVIII, para a virada, aí Fortaleza já... Não dá para dizer que é uma cidade relevante no sentido do Ceará, ainda é uma cidade irrelevante no sentido de Nordeste, no sentido de Brasil, mas realmente começa a se aproximar da importância econômica dessas outras vilas que você citou. Exatamente. Então, as fazendas de gado acompanhavam os rios, né? E vinham... As boiadas vinham até o litoral para justamente eles matarem esses animais para o charque, né? Para aquela carne seca que era a carne, digamos assim, da classe média, dos pobres, dos escravos, né? E era da maioria da população, portanto. Isso vinha pelo Rio Jaguaribe, como no Rio Acaraú. É por isso que Sobral vai se tornar uma das vilas mais importantes, né? Porque estava ali também na beira do Acaraú. E ali se chega à cidade de Acaraú, que é uma cidade litorânea, que era muito importante também, como Camusim. Né? Camusim também acaba se tornando uma dessas cidades importantes. Mas veja bem, o Brasil se torna independente. Eu queria encerrar com isso. Mas aí havia uma expectativa. Qual será? Porque em 1821 a capitania do Ceará se torna uma província, ainda na época da monarquia, já Dom João VI aqui governando o Reino Unido, né? Portugal, Brasil e Algarve. E o ano seguinte é a independência, e havia uma expectativa. Bom, com a independência, possivelmente, a capital da província, agora já era uma província, seria Aracati, que era a cidade mais rica. Não foi. Foi confirmada Fortaleza. Eu queria que tu explicasse isso, como é que isso realmente se confirmou. A gente tem aí já as questões políticas, né? Foi configurando, melhor colocando, nas últimas décadas como um centro administrativo. Então, a partir do momento que o Brasil separa de Portugal, aí a gente vai até falar agora de Brasil, né? Sim. Nasceu o Estado do Brasil. Esse processo, digamos assim, ele não foi 100% pacífico, como durante muito tempo se diz. Então, ali, durante 2 anos, houve muitos conflitos regionais, muitas guerras, e aí você vai ter
não sei se a palavra seria essa, né? Mas acho que o nosso espectador vai entender, é uma espécie de gratidão do então imperador Dom Pedro I. Em relação à então província do Ceará, porque nessas lutas entre brasileiros, lusitanos que moravam aqui, há muitos interesses econômicos envolvidos e digamos assim que o centro intelectual e político do novo Ceará vai estar, digamos assim, do lado da nova monarquia. Perfeito. E esse processo de gratidão acho que é fundamental. Fortaleza, repito, já era um centro administrativo, esse centro já estava caminhando, Isso. já estava melhor Já estruturado. era a capital da capitania, né? Já era a capital. O que ele faz é uma ratificação, o que ele faz é uma confirmação. Disse, não, é aqui Fortaleza mesmo e aí a gente continua. Bernardo, então, para encerrar aqui o nosso podcast, vamos continuar com outros, né? Sobre a história de Fortaleza. Em 1823, aquela vila se torna uma cidade. Lembrando que, para Portugal e também no início para o Brasil, vilas e cidades tinham quase que o mesmo peso. A cidade tinha mais um peso político, né? Dava uma certa importância, mas ambas, vila e cidade, governadas pelas câmaras municipais, pelo presidente da Câmara, que era o verdadeiro governante. Então, Fortaleza se torna vila, 1726, dia 13 de abril. Fortaleza se torna cidade, pelo imperador agora Dom Pedro I, o Brasil já independente de Portugal, em 1823. Então, dessa forma aqui, nós estamos encerrando essa primeira parte da história de Fortaleza para comemorar aí os 300 anos. É muito importante. Quem ama a cidade, é fundamental conhecê-la. Só ama quem conhece, para cuidar bem. É isso que nós aqui do Farias Brito queremos que todos os fortalezenses façam. Então, dessa maneira, queria agradecer mais uma vez aqui ao professor Bernardo, que virá outras vezes aqui para a gente discutir a história de Fortaleza e lembrar que na próxima semana voltaremos com outro episódio, com outro podcast sobre a história de Fortaleza. Boa semana para vocês.